Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre uma ação ucraniana dentro do território russo. Isso mesmo, a Ucrânia lançou um ataque com drones contra uma refinaria de petróleo na cidade russa de Saratov. Gente, mas segundo uma fonte russa, o impacto não foi lá essas coisas. Segundo essa fonte, a refinaria foi atingida, mas os danos foram bem pequenos. Eles teriam feito uma inspeção e não encontraram incêndio, ninguém que se machucou e, segundo ele, a operação seguiu como se nada tivesse acontecido. Até apareceu um vídeo nas redes sociais mostrando que as instalações principais estavam inteiras. Agora, o outro lado, o pessoal do lado ucraniano contou uma versão um pouquinho diferente. Uma fonte ligada à inteligência deles disse que o ataque causou alguns danos, mas não deu muitos detalhes. O que dá para perceber, gente, é que a Ucrânia vem realmente atacando essas refinarias russas, como uma forma de atingir uma importante fonte de receita de Moscou. Essa refinaria de Saratov, só em 2024, processou mais de 115 mil barris por dia, um aumento em relação ao que processava no ano anterior. Eles produzem desde combustível para motores até óleos mais pesados e betume. E a importância do lugar não para por aí. Pertinho dali, a menos de 16 quilômetros, tem uma base aérea que abriga bombardeiros estratégicos, que já foram alvo da Ucrânia antes. Isso mostra como essa área é um ponto crítico tanto para um lado quanto para o outro. Bom, gente, mas a Ucrânia teve mais uma noite de ataques intensos contra o seu território. Durante a madrugada, os russos lançaram uma chuva de drones e mísseis sobre várias regiões da Ucrânia. Segundo fontes ucranianas, foram 92 drones e 5 mísseis disparados contra 12 regiões do território ucraniano. A defesa aérea da Ucrânia disse que conseguiu interceptar boa parte deles, ou seja, derrubaram 62 drones e 4 mísseis. Mesmo assim, alguns drones acabaram atingindo seus alvos. Infelizmente, na região de Odessa, um dos ataques acabou tirando a vida de uma pessoa e deixando mais 9 feridos. E a coisa não parou por aí. Em Kiev e nos arredores, a situação também foi bem complicada. Um ataque por lá deixou 4 feridos e causou danos em várias casas e carros. Bom, gente, temos visto quase todos os dias no canal que Kiev tem sido atacada quase todas as noites com drones. Houve até um episódio envolvendo a embaixadora da Estônia, Anneli Koch. O prédio onde ela mora, em Kiev, foi atingido por um desses ataques. Por sorte, ela saiu ilesa, mas o ministro das Relações Exteriores da Estônia deixou um recado bem claro. Enquanto essa guerra continuar, ninguém na Ucrânia estará realmente seguro. Ele reforçou que o país precisa urgentemente de mais defesas aéreas para proteger seus moradores. Zelensky também aproveitou para fazer um novo apelo aos aliados de Kiev, pedindo mais ajuda para fortalecer suas defesas. Segundo ele, o que a Ucrânia precisa agora não são só palavras de apoio, mas ações concretas. Mais sistemas de defesa, armamento de longo alcance e sanções mais severas contra a Rússia. Ele comentou isso em uma mensagem no Telegram. Aí vocês podem se perguntar, por que a Rússia está intensificando tanto esses ataques agora? O objetivo deles é desgastar as defesas aéreas da Ucrânia e, ao mesmo tempo, abalar o moral da população. Só no mês passado, em outubro, eles lançaram mais de 2.000 drones contra alvos. É uma pressão constante tentando enfraquecer a capacidade de resposta da Ucrânia. Bom, gente, hoje o Kremlin disse que Putin está disposto a conversar com Donald Trump sobre a questão da Ucrânia. Só que antes que vocês pensem que isso pode ser uma mudança de postura de Moscou, o porta-voz Dmitry Peskov já foi logo avisando. Isso não significa que a Rússia está disposta a abrir mão de suas exigências. Ou seja, Putin está aberto ao diálogo, mas nada de mudar os objetivos dessa chamada operação especial que a Rússia vem conduzindo na Ucrânia. Peskov reforçou que o que está em jogo, segundo eles, são os interesses de segurança da Rússia e da população russa que vive nas áreas afetadas. Então, pelo que ele disse, não tem nenhuma mudança de rumo por parte de Moscou. Para lembrar vocês, gente, do que o Putin quer, ele já deixou claro lá em junho que o fim do conflito depende de a Ucrânia desistir de entrar na OTAN e retirar todas as suas tropas das 4 regiões que a Rússia anexou. Só que, claro, o Zelensky não aceitou isso, né? Para ele, se ele fizesse isso, seria como se render. Em vez disso, Zelensky apresentou um plano de vitória e pediu mais apoio militar do Ocidente. Agora, falando em Trump, durante a campanha ele criticou o apoio militar e financeiro que os Estados Unidos têm dado a Kiev. Ele disse que, se fosse eleito, conseguiria acabar com essa guerra em 24 horas. Mas até agora não explicou como ele faria isso. Putin, além de demonstrar essa abertura para dialogar com Trump, fez questão de parabenizar o ex-presidente americano pela vitória nas eleições e até elogiou a coragem de Trump depois daquele episódio de uma tentativa de assassinato em julho. Ele disse que está disposto a conversar e que declarações de Trump sobre acabar com a guerra merecem atenção.
Só que, por enquanto, não rolou nenhum telefonema entre os dois. Quando perguntaram ao porta-voz Peskov sobre isso, ele disse que ainda não há nada concreto, então é cedo para falar de uma possível melhora nas relações entre Rússia e Estados Unidos. Gente, é bom lembrar que a relação entre os dois países está no fundo do poço, como o próprio Kremlin deixou claro. O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia com armas, dinheiro e sanções pesadas contra a Rússia deixou o clima super tenso. Para vocês terem uma ideia, a última vez que Putin e Biden conversaram foi lá em fevereiro de 2022, antes da guerra começar de fato. Naquela ligação, Biden avisou que se a Rússia invadisse a Ucrânia, a resposta do Ocidente seria rápida e dura. Agora tem um detalhe interessante aqui. Recentemente circularam boatos de que Trump teria conversado com o Putin várias vezes desde que saiu da Casa Branca lá em 2021. Mas o Kremlin negou tudo isso, mesmo depois que um jornalista, Bob Woodward, escreveu em um livro que um assessor de Trump teria dito que os dois se falaram até 7 vezes nesse período. E para esquentar ainda mais essa abordagem de Trump sobre a guerra, o presidente turco Tayyip Erdogan também se pronunciou. Ele disse que, se o governo dos Estados Unidos, sob Trump, adotar uma postura voltada para soluções, seria possível acabar com essa guerra rapidamente. Segundo Erdogan, o que o mundo precisa agora é mais diálogo, diplomacia e acordos, não mais armas e bombardeios. A posição da Turquia nesse conflito é realmente interessante e o presidente Erdogan tem feito questão de marcar a posição. Vamos entender melhor o que ele disse e o que isso significa. Voltando de uma visita a Budapeste, Erdogan disse que está mais do que disposto a mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Para ele, o fim dessa guerra pode ser alcançado de forma mais rápida se houver um governo nos Estados Unidos que esteja focado em soluções diplomáticas, como ele acredita que Trump faria. Em suas palavras, mais diálogo e negociação é o caminho para abrir as portas da paz, e não o uso de armas e bombas. Mesmo sendo um membro da OTAN, a Turquia tem uma abordagem bem diferente em relação a essa guerra. Eles apoiam a integridade territorial da Ucrânia e condenam a invasão russa, mas, ao mesmo tempo, se recusam a seguir as sanções ocidentais contra os russos. É que a Turquia tem importantes relações com Moscou, especialmente nas áreas de defesa, energia e turismo. Então, Erdogan está andando numa linha bem tênue, tentando agradar a ambos os lados. Desde março, a Turquia tem defendido que a guerra precisa ser resolvida por meio de negociações e se ofereceu várias vezes para mediar as conversas entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, eles já conseguiram colocar os dois lados à mesa algumas vezes no passado. Para Erdogan, é importante mitigar o impacto negativo que esse conflito está tendo no mundo todo. Ele foi bem claro ao dizer: nós somos um país que já conseguiu reunir ambos os lados em torno da mesa várias vezes. Podemos fazer isso de novo. Essa guerra precisa acabar agora. Nosso foco está na paz e vamos continuar trabalhando para isso. Mas não ficou só nesse assunto. Ele tratou também da questão do Oriente Médio. Ele disse ter esperança que Trump ajude a resolver o conflito entre Israel e os territórios palestinos. Ele falou que espera que Trump pressione Israel a parar com suas ações militares, especialmente se ele cumprir suas promessas de campanha de acabar com conflitos. Segundo Erdogan, um bom começo seria cortar o apoio dos Estados Unidos em termos de envio de armas para Israel. Ele também deixou claro que, para a Turquia, isso seria essencial para reduzir o que ele considera uma agressão de Israel tanto na Palestina quanto no Líbano. Gente, vale lembrar que a Turquia já tomou medidas duras contra Israel, incluindo a suspensão de comércio e a participação para se juntar a um processo por Genopontin no Tribunal Internacional. Claro, Israel nega essas acusações. Erdogan também disse que o governo Trump pode ter um grande impacto nos equilíbrios políticos e militares no Oriente Médio e alertou que, se os Estados Unidos continuarem seguindo as suas políticas atuais, isso só vai aumentar o impasse na região e espalhar ainda mais o conflito. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.